A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, tornar réus 10 denunciados do chamado Núcleo 3 do Plano de Golpe de Estado. Segundo as investigações, o grupo era responsável pelas ações táticas e teria inclusive a função de exercer pressão sobre o alto comando das Forças Armadas para a adesão ao golpe. Pela primeira vez, os ministros rejeitaram a denúncia contra 2 denunciados, um coronel da reserva e um general do Exército, por falta de provas. Nós vamos a Brasília com Pedro Teixeira, nosso repórter que está acompanhando todo esse dia da testemunha, né? Do depoimento das testemunhas. Oi, Pedro, boa noite para você. Nos atualize, por favor. Tudo bem, Thaís? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Acompanhei o julgamento do Núcleo 3 da suposta trama golpista, que teve algumas divisões feitas pelo STF, porque o Ministério Público entende que cada núcleo atuou de uma forma para tentar concretizar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência da República. Hoje, o STF tornou réus 10 militares, aliás, 9 militares e um agente da Polícia Federal. 2 denunciados pela Procuradoria-Geral da República tiveram a denúncia rejeitada pelos ministros da primeira turma do STF. São eles Cleverson Ney Magalhães, ele é tenente-coronel e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. Ele teria atuado ali para promover encontros, segundo as investigações, com os kids pretos, para que eles pudessem colaborar na tentativa de golpe de Estado. Quem também teve a denúncia rejeitada foi o Newton Diniz Rodrigues. Ele é coronel do Exército, foi promovido a general da Força Terrestre. Ele era assistente do general Freire Gomes, que prestou depoimento ontem, no depoimento de testemunhas do Núcleo 1 da trama golpista. Este militar, o Newton Diniz Rodrigues, ele teria atuado, articulado, segundo as investigações, para marcar uma reunião que aconteceu no dia 28 de novembro de 2022 aqui em Brasília, que tinha como objetivo executar ações voltadas a pressionar militares para aderirem à tentativa de golpe de Estado. Portanto, neste momento, Thaís, a gente tem 31 pessoas que se tornaram réus nesta trama golpista por diferentes participações. 2 pessoas tiveram a denúncia rejeitada pela primeira turma do STF e um caso, o de um comentarista, Paulo Figueiredo, como ele ainda não pôde ser notificado, está nos Estados Unidos, ele ainda não teve o julgamento avançado. Essa primeira fase do julgamento ainda não foi concluída. A gente separou um trecho do que disse o ministro Alexandre de Moraes sobre a trama. Ele, inclusive, ironizou, dizendo que se a tentativa de golpe de Estado, se o plano tivesse sido concretizado, provavelmente os ministros do STF não estariam ali para fazer este julgamento. A gente vai acompanhar o que ele disse. Não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos. Caio Junqueira já está em tela comigo. Caio, boa noite para você, meu querido. Bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. Caio, dentro desse contexto todo desse julgamento, a quantidade de réus, a quantidade de denunciados, qual é a leitura que a gente faz dessa conta que terminamos o dia hoje? 10 dos 12 denunciados desse Núcleo 3. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Thaís, não deixa de ser surpreendente ali, até nos núcleos, vamos dizer assim, bolsonaristas, né, no grupo de advogados que defendem os réus, essa absolvição, entre aspas, não é propriamente uma absolvição no mérito, né, apenas o não recebimento da denúncia para 2 militares que tinham posições bem relevantes
ali na estrutura do Exército Brasileiro. Naquela época eles eram assessores, um do comandante Freire Gomes e o outro de um general do alto comando, o general Estevão também, que foi denunciado. Então isso chamou muita atenção. Parte ali dos bolsonaristas, dos advogados, têm lido essa absolvição, entre aspas, né, o não recebimento da denúncia contra eles como uma forma também do Supremo Tribunal Federal demonstrar ali, tentar dar uma credibilidade a este julgamento, que tem uma leitura geral, isso também não só nos núcleos bolsonaristas, mas de uma maneira geral, de que já é um julgamento um pouco de cartas marcadas, né? Que esses réus serão denunciados, serão condenados e a maioria provavelmente será presa, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso nesse julgamento que deve terminar ali entre outubro e novembro. Esse fato chamou muita atenção, né, o fato deles terem sido excluídos ali, não ter sido aceita a denúncia. E outra questão que a gente pode colocar é essa envolvendo o Paulo Figueiredo. Pedro Teixeira colocou ali, neto do ex-presidente João Figueiredo, que deve ser julgado à revelia, né? Deve ser o primeiro caso de um julgamento por tentativa de golpe de Estado à revelia, porque está havendo uma dificuldade do Supremo Tribunal Federal em notificá-lo, tendo em vista que ele mora nos Estados Unidos. Então, eu apostaria que, de balanço, a surpresa com o não recebimento de dois assessores muito próximos, de dois generais muito próximos do alto comando do Exército, e também essa questão do julgamento à revelia do neto de um ex-ditador, João Figueiredo. Obrigada, Caio. Até já. Olha, durante a sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia pediu a palavra e disse o seguinte: eu nunca soube de um tirano que anunciou ser contra a democracia. Ela também criticou o uso das redes sociais para a propagação de discursos mentirosos. Vamos ouvi-la. Eu nunca soube na história do mais louco tirano resolver que anunciaria que era contra a democracia. Desde sempre. Falam ele tanto quer que não é covarde. Eles são a favor da democracia sem povo. E aí é que não dá certo, porque a democracia é o governo do povo. Então, esse tipo de populismo, como Vossa Excelência denuncia, ele se repete, só que agora com efeitos exponencialmente mais graves, porque ele usa dessas redes digitais e consegue uma quase que conversão a um discurso, ainda que inexistente, fraudulento ou mentiroso. Essa pontuação é sempre importante. Jussara Soares, nossa analista de política em Brasília, já chega comigo. Jussara, boa noite, bem-vinda. A ministra Carmen Lúcia sempre muito sábia, né? E pontuando as coisas no momento dos fatos, para isso ficar registrado na história. Agora, quero saber de você, de mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Dali sempre vem alguma novidade, né? O que acabou levando a demissão de um outro assessor de Jair Bolsonaro. Conta essa história pra gente. É isso, Thaís. Boa noite para você e a todos que estão aqui conosco. Hoje, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu demitir Fábio Van Garten, que fazia a comunicação do ex-presidente. Fábio Van Garten, ele foi, essa semana foi revelada uma conversa de Van Garten com o Mauro Cid, uma conversa ainda de 2021, em que eles conversavam algumas coisas sobre a então primeira-dama, Michele Bolsonaro. Na ocasião, Thaís, diziam o seguinte: eles mandavam o Fábio Van Garten compartilhe uma matéria falando sobre a possibilidade de uma candidatura de Michele, e Mauro Cid diz: prefiro Lula a Michele. Neste caso, Van Garten, que ele responde idem. E aí, claro, quando essas mensagens foram reveladas pelo portal UOL, isso não caiu nada bem na família Bolsonaro, que viu a revelação dessas mensagens, há outros trechos, mas que viu nessas mensagens uma deslealdade de Van Garten. Agora é importante a gente dizer quem é Van Garten, explicar. Ele é um aliado, né, de muito tempo da família Bolsonaro. Van Garten estava desde a campanha de 2018, ajudou inclusive o ex-presidente na aproximação com alguns empresários,
empresários. Depois ele assume a Secretaria Especial de Comunicação no governo. E aí, naquele momento ali, em 2021, Van Garten acaba deixando o governo, ele é demitido, se afasta do governo, ali depois de uma série de atritos, mas acaba voltando para participar da campanha de 2022. E desde então ele não deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, Van Garten, importante a gente pontuar isso, ele também é advogado e em algum momento, em todos esses processos envolvendo o ex-presidente, ele também atuou como advogado. Já tinha mais ou menos um ano que ele tinha se afastado da banca da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas continuava ali ajudando o Bolsonaro em tudo, marcando entrevista, inclusive também articulando ali Bolsonaro na área jurídica também, né, auxiliando Bolsonaro nessa área. Então vem essa demissão depois da revelação dessas mensagens e mais, com Bolsonaro e a família Bolsonaro vendo como uma deslealdade. O que me disseram hoje ao longo do dia, Thaís, é que essa revelação dessas mensagens mostrava ali que Van Garten tinha ali uma postura diante de Bolsonaro, mas que agia de um modo completamente diferente quando estava distante da família, e isso foi a gota d'água para a demissão de Van Garten. Procurei Van Garten também para saber se ele queria se manifestar e ele preferiu ficar em silêncio. As mensagens no celular derrubam mesmo. Obrigada, Jussara. Até já.